Obrigadão, pastor Eduardo. Sabe, queridos, uma honra tão grande poder estar aqui com vocês, poder estar aqui, depois de tantos anos, né? Com esse grande amigo, esse irmão tão precioso, esse homem de Deus, e não só, né, ele, mas também a pastora Fiamma, as meninas que são os doces do Senhor Jesus, a Marcinha, né? E também o Sérgio, que é também do meu coração, e para mim está sendo tão gostoso estar aqui com vocês, e agora conhecendo, né, essa família maravilhosa da paz. Eu quero falar para você que você é muito precioso. Nós, né, temos orado por todas as igrejas da paz, né, do Brasil e do mundo, e também por você. Amém? Então, para mim é uma honra poder estar conhecendo você agora, né? Não só de ouvir falar, mas de ver cada um de vocês. Amém? Então, gostaria que você pudesse olhar nos olhos da pessoa que está do seu lado, ou na bolota do olho, né? E falar para essa pessoa. Primeiro, faça essa pergunta. Diga assim: meu irmão, me conte o segredo dessa beleza toda. Amém? Mas diga assim para ele também: obrigado por fazer parte dessa família tão maravilhosa que é a família da paz. Para Jesus, dê uma grande, mais grande e forte salva de palmas. Amém? Olha, queridos, eu quero falar para você que o curso, o seminário de discipulado fácil, foi uma bênção. Que pena que nem todos puderam estar aqui, mas vamos ter, né, pastor Eduardo, tantos outros na região, né, e eu creio que será uma bênção maravilhosa e você não vai querer perder. Olha, até hoje, várias pessoas chegaram aqui comigo e falaram: pastor, obrigado. Como foi importante a vinda de vocês, porque renovou muita coisa por dentro, sabe, por fora, sabe. Eu realmente estou desafiado agora a ganhar as multidões para Jesus, sabe, irmãos. Você que não veio, não perca o próximo, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu estou ali agora, depois de Santarém, Fortaleza, né? Eu estou em Sorocaba, aonde Jesus tem sido assim tão misericordioso, porque apesar de nós, temos aprendido isso com a nossa liderança, tá? Com o pastor Eibe, meu discipulador, meu pai espiritual, meu mentor, e ele sempre tem falado: Elvis, apesar de nós, não passamos, né, daquele jumentinho que carregou Jesus, né, irmãos? Às vezes a gente pensa que somos o máximo, mas, queridos, é Deus, apesar de nós. Eu lembro de uma historinha da pulga e do elefante, né, correndo no deserto. Agora você imagine, irmão, olha o tamanho do elefante, o tamanho da pulga. Mas a pulga, irmãos, olhou para o elefante e falou: seu elefante, olha para trás e veja o poeiral que estamos fazendo. Você entendeu? A pulga não estava fazendo nada, irmão. Às vezes nós não passamos do jumentinho que carregou Jesus, da pulguinha nas costas do elefante, irmão. Deus tem feito maravilhas em Sorocaba, todo o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Aqui o sul de Minas, também, né? Estávamos aqui trabalhando fortemente no Paraguai, irmãos. Estamos lá, sabe, estamos indo para 3 igrejas, aonde nós temos levantado, né, e colocado cada tijolo no lugar. E olha, irmãos, são 30 igrejas nesses 5 anos, são quase 6.000 pessoas salvas nesses 5 anos, 36, exatamente, graças a Deus você lembrou, né? Olha, mas tudo isso vem do Senhor, apesar de nós. Mas muitos pastores vão lá em Sorocaba reunir comigo e falam: pastor,
Como pode isso? Eu estou em Sorocaba, eu estou em tal cidade, eu estou em tal estado, mas olha, eu estou aí com 30 e tantos anos e a minha igreja agora que chegou a 200 membros. Eu digo, primeiro Jesus, segundo minha liderança, depois a equipe que está comigo, eu estou lá no final da fila. Sabe, querido, isso não é demagogia não, isso é franqueza, é sinceridade. Mas uma coisa eu não abro mão. E esta é uma das coisas assim que eu valorizo muito desde criança. Sabe, queridos, por detrás de um grande crescimento, por detrás de grandes multiplicações, tem princípios que faz toda a diferença. E eu quero falar de um princípio que tem revolucionado o meu ministério. Assim como pureza, assim como santidade, assim como tempo sozinho com Deus, TSD e tantos outros, eu não abro mão desse que eu vou estar falando para você. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha na bolota dos olhos dela e fala assim: meu irmão, esforça-te. Esse é o tema dessa ministração de hoje. É um princípio que eu não abro mão, eu não deixo de lado. Nós podemos ver nos dias de hoje tantos cristãos, irmãos, não conquistando o melhor de Deus, não recebendo o melhor de Deus. Por quê? Porque não se esforça. Foram infectados por essa vidinha descartável que o mundo ensina. Essa vidinha cansada, preguiçosa, covarde. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: eu não sou isso aí não. Parabéns. E não é para ser mesmo não. E se começar a chegar na tua vida, ó, lá no norte a gente chama, deu uma bicuda. Sabe, querido? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: meu irmão, nós temos que ter sangue no olho. Ninguém aqui é barata não, irmão. Sabe, querido, abra a sua Bíblia aí e conheça um homem. Teve vários, mas olha a vida desse homem. Sabe, querido, olha o que a Bíblia fala sobre esse homem. Josué 1, 6 a 9 diz: a palavra de Deus diz que Deus enviou o anjo para estar com Josué. Por quê? Porque Moisés partiu e Josué, que era o vice, herdou o ministério. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha na bolota dos olhos dele e fala assim: o teu dia vai chegar, irmão. Essa vida de pastor auxiliar de célula. Sabe, irmãos, essa vidinha é muito boa. Eu lembro auxiliando o pastor Eibe, e quando vinha, irmãos, os problemas, você é o pastor presidente, era tão gostoso virar e falar: é ele. Eu posso imaginar o Sérgio e o pastor Eduardo, quando pinta o pepino. Aqui tem pepino, tem? Abacaxi. Banana também. Ih, irmão, tá boa. É aquela da terra. A homem banana aqui tem. Tá bom. Irmãos, eu imagino o pastor Sérgio falando assim: ele. Mas a tua hora vai chegar. Assim como chegou a hora de Josué. Foi muito bom ele auxiliar Moisés, hein? Você sabe o preço que Moisés pagou. Mas agora o ministério veio sobre a vida de Josué, e Josué estava aflito quando Deus envia o anjo e diz para ele: esforça-te.
Olha como Deus já visitou o camarada. Deus vai te visitar. Você tem se esforçado na sua célula? Você tem se esforçado na sua igreja? Você tem se esforçado no seu discipulado? Você tem se esforçado no seu trabalho? Você tem se esforçado na sua empresa, nos seus negócios, na sua faculdade? Você tem se esforçado nos seus estudos? Sim ou não? Não fale nada. O Espírito Santo vai trazer revelações profundas hoje. Olha só. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhes daria. Tão somente esforça-te, de novo, irmãos, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem. 9. Não te mandei eu pela terceira vez. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde Josué estava, irmão? Deparado diante de uma muralha que não tinha mais tamanho, de uma cidade fortemente armada, fortificada, e Josué precisava levar o povo para onde? Terra prometida. Deus chamou você, Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso, mas Deus escolheu você para conduzir multidões à terra prometida. Você está aí? Deus não escolheu Pedro, Raimundo, é você. Deixa que Deus vai se resolver com Pedro e com Raimundo, amém? Sabe, queridos, eu fico imaginando esse momento marcante na vida de Josué. E olha, Josué estava aflito, nervoso. Ele estava numa expectativa. Eu posso imaginar você. Cadê os líderes de células aí? Levante a mão. Dê mais uma forte salva de palmas para esses homens e mulheres de Deus. Mas eu já vi de tudo nessa vida em células e discipulado, pastor Eduardo. E eu creio que você também. Sabe, irmão? Às vezes a nossa vida está tão normal, né? Quando está normal para nós, está anormal para Deus. Às vezes nós estamos ali na célula, aquela comodidade. O líder é o fulano. Eu sou um membro. Eu só sou um auxiliar. Mas lembra que eu falei no começo? Tua hora vai chegar, mano. E com Deus é assim, chega mesmo. Irmão, já vi de tudo. O líder de célula ora, busca a Deus, paga um preço, e o Espírito Santo fala: quem vai liderar a próxima multiplicação, a próxima célula é a Silvia. É o Manuel. E o líder chega empolgado: Manuel, Deus está me falando que você vai liderar a nova célula. O dia do Manuel chegou. A vidinha dele de auxiliar já era. Mas como que o Manuel recebe? Tem certeza? É comigo mesmo. Não pode ser com o Antônio que está aqui. Ele é melhor do que eu. Nessa hora o Antônio é melhor do que você, né? Nessa hora. Porque nas outras, eu sou melhor. Mas nesta hora, a líder da célula chega para Silvia e fala: Silvia, estava orando
E o Espírito Santo me revelou: você é a nova líder da célula que vai multiplicar. Irmão, tem gente que desmaia. Tem gente que dá tanta desculpa. Mas com Deus, nenhuma desculpa vai fazer ele mudar. Josué, mas não só Josué, Moisés conseguiu. Ele inventou que tinha uma língua presa. Senhor, a minha língua não consigo falar. Deus falou: então chama Arão. Deus é poderoso para colocar um Arão na tua vida, mas tu vai fazer o que Ele te chama para fazer. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, olhando a bolota dos olhos dela, fala assim: você não vai conseguir. Pode dar desculpa, pode fugir, pode correr, pode mudar de volta redonda, mas você vai fazer a obra dele. Você vai conquistar o que Deus tem para você. Se tentar fugir, eu vou orar para a mesma baleia que engoliu Jonas pegar você. Não tem? A volta é redonda, irmão. Vai parar aqui. Olha só, querido. Mas o Senhor desafiou Josué. Josué, você quer ver essas muralhas caírem? Você quer ver os gigantes caírem? Quem quer ver as muralhas caírem? Os gigantes que têm tentado oprimir, tirar o melhor de Deus para a tua vida. Quem quer ver esses gigantes caírem? Vai cair, irmão. Josué aceitou o desafio. Josué falou: sim, Senhor. Se o Senhor estiver comigo, eu não temerei a nada. Quem é que anda com você? Quem é que está com você? Quem é que está contigo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é que está contigo? Diga para ele assim, para ela: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Cadê as palmas? E Josué falou: o que eu preciso fazer? O anjo do Senhor falou: vai ser bem facinho. Nos 6 primeiros dias, uma volta. Mas no 7º dia, 6 voltas, e na 7ª, grite: reia! Irmãos, a maioria das pessoas lê esse texto e pensa que Jericó era do tamanho desse prédio. Sabe, queridos, eu estava estudando, e olha, para dar uma volta naquela cidade fortificada, naquelas muralhas, era entre 14 e 17 quilômetros. Começou a pegar aí, né? Já está fazendo soma, né, irmão? No primeiro dia, foi fácil, não foi? Mas deixa eu te falar, Josué não foi só. Diga para a pessoa que está do seu lado: nunca, meu irmão, nunca faça a obra de Deus sozinho. Você não é ilha. Você é um ser humano que precisa de relacionamentos. Amém? O diabo tem tentado destruir os relacionamentos. E agora, de uma forma até boa. Irmãos, eu tenho ido a shopping, a tantos outros lugares, restaurantes, e o que eu vejo é famílias, é amigos, numa mesa, cada um com um celular. Para que eles foram para lá? O que você... Deus está falando aí. A gente vê as famílias em casa, mas parece que eles estão em outro planeta.
está na sala, o outro está no quarto, o outro não está aonde. Ó. Isso é vida, irmãos. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E se eu sou de Deus, eu também vou ter muitos relacionamentos. Cuidado, porque Satanás pode estar te enganando. Tem pessoas que passam 1 hora, 2 horas, 3 horas, assim, ó. Eu não sei como não dá um negócio. Mas quando é para tirar 10 minutos de oração, eu vou orar. Dormiu. Tem uns irmãos que vai orar e meditar na palavra de Deus, quando abre a Bíblia, irmão, dá sono e cai em cima dele. Pô. Quando ele acorda de madrugada, a Bíblia está lá no peito. Sabe, querido? Mas no celular, no computador, ó. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Olha, Deus falou então. Vai lá, Josué, e esforça-te. Josué não só foi, mas levou a multidão com ele. Do menor ao mais idoso. Até os animais tiveram que dar a volta. Primeiro dia, até que foi fácil, irmão. Já não foi muito fácil. E no 7º, 6 e depois o quê? A 7ª. Já fez uns cálculos aí? Vamos arredondar para 15? 15 quilômetros? Dá mais do que 100 quilômetros. Quem aqui já andou 10 quilômetros? Levante a mão. Isso eu fazia no exército, irmão. Você também. Agora, eu não tinha essa melancia não, irmão. Tá? Irmãos, eu eliminei 12 quilos. E eu cheguei no supermercado, eu fiquei olhando para a melancia, pensando em 12 quilos, olhando para a melancia. Aí eu fui lá e a minha esposa olhando e vendo tudo isso. Eu peguei a melancia e eu coloquei aqui e eu falei, meu Deus. Eu tinha uma melancia grudada na barriga. A minha esposa olhou de lá e falou, amor, por que você está encarando tanto essa melancia? Eu falei, amor, eu tinha uma coisa dessa na barriga. Sabe, queridos, se Deus chegasse para você e te desafiasse, quantos aqui querem ganhar a cidade de Volta Redonda para Jesus? Dê um glória a Deus aí. Oh, benção. Mas se o Senhor te desse essa proposta, você sabe quantos quilômetros geograficamente é para dar uma volta em Volta Redonda? Parou já para pensar sobre isso? Sabe, querido, às vezes nós queremos as coisas muito fáceis. E o que vem fácil, muitas das vezes, não é de Deus. Nós precisamos aprender a pagar o preço para ver a glória de Deus, o sobrenatural. Vamos parar com esse negócio de tudo fácil. O meu livro diz, discipulado fácil. Mas eu quero que você entenda. Fácil de entender. Mas vai praticar para você ver. Sabe, irmãos, nós temos que ter consciência que para conquistar o melhor na nossa vida, nós vamos pagar o preço. Sabe por que tem crente aí que não conquista a casa própria? Porque não paga o preço. Sabe por que não conquista o carro novo? Porque não paga o preço. Deus abençoa até o ímpio, se ele se esforçar, irmão.
Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, Deus tem compromisso com o homem, com a mulher de Deus que se esforça. Diga assim: eu. Convicção: eu. Você tem sangue no olho: eu vou conquistar todos os meus sonhos, em nome de Jesus. Aleluia! Eu saí de Fortaleza sem nenhum real no bolso, mas determinado: eu vou fundar 30 igrejas e ninguém vai mudar isso. Me chamaram de doido. Quem acreditou em mim? Só meu discipulador. E ele falou: é doidinho igual eu. Porque pensa um caba doido é o pastoreio. 3 pessoas na igreja, ele falando: toda essa multidão fica em pé. Aí a Ângela, ô glória, olha a unção, irmão. Rapaz, quando terminar vai estar só o miolinho. Obrigado. A Ângela foi para o banheiro. O irmão Egídio foi para a bateria, acabou a igreja. Mas está lá a grande igreja que ele falava. 70 mil pessoas. Sabe, querido, você tem que ser muito doido por Jesus. Um dia desse, irmãos, eu evangelizava os ribeirinhos, os planaltinos e os índios. Hoje eu estou evangelizando nas maiores capitais do mundo, não só do Brasil. Mas sabe por quê? Eu me esforcei lá no meio da selva, eu me esforcei nos rios, eu me esforcei nos planaltos. Irmão, se eu for te contar as experiências aqui, fugindo das onças, fugindo dos cobrões, fugindo dos crocodilos e jacarés enormes, você vai rir demais. Mas eu paguei o preço. Depois de fazer missões no Nordeste, vim para Sorocaba e determinado: vou fundar no mínimo 30 igrejas para Jesus. E nesses 5 anos, 36 igrejas, milhares de almas salvas para Jesus. Quando eu faço a conferência de missões e chamo as igrejas, irmãos, eu peço para trazer só um ônibus. Tem igreja que pode trazer até 10. Eu falo só uma, as que puderem. O prédio não cabe, irmãos. E é o povo que eu vi nascer para Jesus. Então, olha, queridos, se você quer ver o sobrenatural de Deus, tem que pagar o preço. Josué só viu aquelas muralhas caírem porque ele pagou o preço. Ele só viu aquele gigante cair porque ele pagou o preço. Por 6 dias ele deu a volta. No 7º, 6 voltas. Na 7ª, todos gritaram: eia! E o sobrenatural de Deus começou a acontecer. Você está aí, meu irmão? Você está aí? Você quer ver o sobrenatural de Deus? Qual é a área da tua vida que você precisa ver um sobrenatural de Deus? Deus quer fazer. Olha só, Josué entrou na terra prometida, porque foi um homem que se esforçou do começo ao fim. Quem vai se esforçar aí para conquistar todos os seus sonhos? Um amigo sempre falou isso: Deus não menospreza a potencialidade do ser humano. Deus não ridiculariza aquilo que Ele criou. Diga para a pessoa que está do seu lado, olha na bolota dos olhos dele e fala assim: há um potencial poderoso na tua vida dado por Deus. Você pode, você vai conquistar o melhor de Deus. Amém? Esse amém tão xoxo, irmão. Eu pensava que você ia pular, jogar a cadeira para cima. Aleluia!
é você que faz a diferença. Olha só, Gênesis 1:26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. Em outras palavras, o Senhor diz na Bíblia, e Ele nos chama de deuses. Não sou eu que estou falando, a Bíblia que fala isso. Está certo? Que é um Deus com D minúsculo, porque D com D maiúsculo é o nosso Deus. Mas o próprio Deus fala isso. Sabe, queridos, olha só. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra Elohim significa Deus no substantivo na forma plural. Isso significa que Deus, sendo um ser pessoal, gerou outro ser pessoal, que tem total liberdade de escolha. É você que escolhe ser o que você quer ser. É você que decide ser o que você quer ser. Porque o Senhor te deu o quê? Livre arbítrio. Até para servi-lo, você vai ter que ter olho de águia e sangue no olho. E você vai ter que tomar decisão. Eu quero servir a Deus. Fala de uma característica única do ser humano. Em outras palavras, Deus não menospreza o potencial que há em você. É por isso que Deus fala que Ele já te deu tudo e está nas regiões celestiais. Tem cristão, pastor Eduardo, que ainda fica pedindo a Deus: Deus me dá isso, Deus me dá isso, mas Deus já está para gritar no pé do ouvido dele: eu já te dei. E você é que não pega. A palavra de Deus diz que tudo que você necessita e precisa, Ele já te deu, só que está nas regiões celestiais. E aí? Você precisa se esforçar para pegar, porque Satanás está prendendo o que é teu, de uma forma ilegal. Eu lembro quando eu vinha da escola, lá em Paraopebas. Você sabe onde fica isso, irmão? Lá no Pará, perto da Serra dos Carajás, onde fica a Vale do Rio Doce, que agora é Vale. E eu lembro, querido, naquele sol quente, ali é quente, irmão, escaldante, 12h15, 12h30, irmãos, pensa num sol quente. E eu vinha meio delirando, sabe, com uma fome, irmão, mas eu vi um pé de manga. Infelizmente, quando eu chegava lá, nunca aquelas primeiras estavam lá, já tinham levado. Então aquelas últimas que estavam lá em cima, sabe? Irmãos, eu olhava assim, e eu falava: eu vou comer manga. Irmãos, eu tacava pedra, pau, tudo que tinha ali por perto, mas eu derrubava aquela manga e comia ela. Você tem que aprender, querido, a descer o pau no diabo. Sabe, cutucar o diabo, né? Com a vara bem longa, né? Porque com vara curta o negócio é sério. E tomar das mãos dele o que é teu. Amém. O que Deus te deu. Amém. O que é seu. Amém. Tenha sangue no olho. Esforça-te. Não assuma postura de infantil. Não pega um pipinho, coloca na boca. O irmão recebeu uma bênção e eu estou aqui há anos e Deus não me dá. É claro que Ele não vai dar, porque Ele já deu. Sabe, querido, você não é crente chupeta. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não é crente chupeta, nem crente mamadeira. Para com isso.
Olha só, use essa energia acima do normal, meu irmão. Maior é Jesus que está em você. Amém? Quantos tem Jesus aí na sua vida? Dê um glória a Deus aí. Aleluia! Deus não vai mover uma palha naquilo que sua competência pode fazer. Irmão, Deus não vai fazer mais nada. Pode botar chupeta, pode botar pipo, Deus vai ficar olhando lá, mas rapaz, mas é muito desobediente. Merece uma peia. Abre o teu olho, rapaz. Quem tem que conquistar no teu bairro é você. Quem tem que conquistar o melhor dessa terra é você. Isaías falou e é verdade. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comerás, terás o melhor dessa terra. Se você realmente é de Cristo, você vai conquistar o melhor de Volta Redonda, do teu bairro, da tua rua, em nome de Jesus. Oh glória! Eu fui para o estado mais complicado de se evangelizar nesse país, irmão. Onde muitos chegavam e falavam: aqui em Santarém dá certo, mas vai para São Paulo para você ver. Pois eu fui, e quem tem que ver é eles. Deixa falar. Ai, falou que não vai dar certo na minha vida. Ele não é Deus. Ele falou que nada vai funcionar. Eu não presto para nada. Mentira do diabo. É só você abrir o olho e ver quem está dentro de você. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Amém? Eu quero encerrar. Tem alguns minutos ainda, né? Uau, glória a Deus. Aqui eu tenho liberdade, né? Irmãos, tem uns lugares que nós vamos, que tem umas pessoas meio estranhas. Levantando placa, cai fora. 5 minutos, tu já era. Ainda bem que o pastor Eduardo está aqui para me defender hoje. 4 áreas que preciso me esforçar. Vamos conhecer? Primeira, diga assim: esforça-te. Tá xoxo, vamos lá. Nos estudos. Eu quero fazer uma pergunta e seja franco e honesto. O Espírito Santo está aqui. Quem gosta de estudar, levante as mãos. Estamos no Brasil. Quem não gosta de estudar, seja franco. Levante as mãos. Irmãos, pensa num cara que odeia estudar. Eu odeio estudar, mas Deus me deu uma vozinha tão amável. Você vai querer levar ela para sua casa. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você só tem o que você merece. Ai meu Deus, por que me deram esse discipulador cascadura? Porque você merece. Está aí o resultado. Meu Deus, por que o Senhor me deu essa mulher doida? É porque você merece. Se ela não fosse doidona, meu irmão, ia botar, olha só, você ia botar ela no... Por que o Senhor me deu esse marido? Porque você merece.
Deus está falando. E Deus vai falar mais. Oh. Deus me deu uma vozinha que era um doce do cão. Irmãos, dizem por aí que a avó é a segunda mãe. Quem já ouviu? Mas existem exceções. E aconteceu comigo. Queridos, chegou um momento de eu acreditar que a minha avó era irmã do capeta. Eu cheguei com a minha irmã de criação, eu falei, Eutineia, ela só pode ser irmã do diabo. Irmãos, e tinha dias que eu acordava muito angustiado, e eu falava, hoje eu não vou para a escola. Irmãos, ela só fazia assim, ó. Ela pegava um espírito mau, ela voltava para a cozinha, de trás da porta pegava um cabo de rodo ou de vassoura e voltava para o quarto. Era uma celebração, irmão, de uma cor só, roxo. Depois de levar tanta paulada, mas eu era também muito santo, irmão. Eu era santo, 3 vezes santo. A minha avó era discipulada pela diretora da escola. Toda semana estava de frente, não era de frente com a Gabi, irmão, era de frente com a diretora, para um discipulado profundo. E sabe qual era o assunto? Tem um capetinha na minha escola. Quem era o capetinha? Eu quebrava 2 e amarrava o terceiro para o outro dia, para dar continuidade. Então, eu cheguei para minha irmã e falei, Edneia, eu não aguento mais levar paulada. Eu falei, eu vou acordar 3 horas da manhã, eu vou limpar a casa, vou pegar tudo, vou jogar do outro lado do muro, na rua. E a minha irmã falou, de criação, falou, Elvis, olha lá o que você vai fazer. Eu estava determinado. 3 horas da manhã eu acordei, peguei tudo e eu falei, amanhã eu não vou para a escola. Quando foi de manhã, eu hoje não vou para a escola, lembra? Correu para estar lá procurando. Eu passei por detrás dela, irmão, saí na outra porta da cozinha e eu já saí no quintal. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. Eu falei, se ela vir, eu vou dar tanto léu nela aqui que ela vai me pagar. Olha na bolota do olho da pessoa que está do seu lado e fala assim, cuidado, irmão. Cuidado com o inimigo, meu irmão. Principalmente quando você só tem um plano A. A minha vozinha foi lá procurar a vassoura, procurou o rodo, não achou. Ela encontrou uma lata de óleo. Você está pensando que naquela época a lata de óleo era esses litrinhos tão macio? Quem lembra daquela lata de aço? Chega a me dar um trauma. A gente pegava, cortava, colocava umas rodinhas de sandália cariri, havaiana, ainda brincava de carrinho, lembra? Mas aquilo era aço puro, irmão. Você pode imaginar aquilo voando. Irmãos, ela pegou a lata e ela só fez assim, ó. Lá vem, irmão, o supersônico. E tinha mais um diferencial. Seja sincero, quem aqui já assistiu o Pica-Pau? Levante a mão. Meu Deus. Quem lembra daquele foguetinho, aquela bomba, aquele míssil do Pica-Pau? Quem lembra? Quem já viu aquele míssil errar? Tem alguém? Lembra que o bichinho até andava, tu, se escondia e depois
Bum. Colocaram o chipzinho daquele míssil na lata de óleo. Lá vem aquele monstro. Irmãos, eu emborquei. De boca no chão. E eu falei assim, ela é o capeta. Irmãos, e aí quando eu sinto um negócio descendo por aqui. O que era? Sangue. Aí eu me desesperei e comecei a gritar. Ela me matou! Ela me matou! Ela me matou! Sabe, querido, eu desisti. Eu falei para Eudinéia, não tem jeito. Ela é o capeta. Eu falei, agora eu vou ter que estudar. Não inventei mais nada, irmão. Tive que estudar. Sabe, queridos, estudei. Se Deus não tivesse me dado aquela vozinha. Escrevi alguns livros. 2 dos meus livros já são best-seller. O Discipulado Fácil já está passando de 200.000 cópias. Recebi uma carta da Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro. A secretária entrou em contato comigo falando que o meu livro foi aprovado e vai fazer parte do módulo de relações humanas. Talvez você não tenha uma vozinha como a minha. Talvez você tenha uma mamãe, um papai, sabe, você tem irmãos, você tem tios, você tem pessoas que realmente têm te motivado. Aceita esse bom conselho. Agradeça a Deus por aqueles que estão pagando teus estudos, por aqueles que estão investindo em você. Ainda que você não goste, lembre, se você estudar, terá um melhor emprego, poderá abrir uma empresa. Não estou aqui falando, irmãos, que não pode acontecer um milagre na vida daqueles que não estudaram. Pode sim, mas deixa eu lhe falar uma coisa, é melhor quando nós fazemos a nossa parte. Estude. Paga o preço, mesmo não gostando, faça isso, porque mais tarde você vai colher muitas bênçãos do Senhor. Olha só, querido, eu converti primeiro, orei muito pela minha vozinha, ela se converteu, fez parte por muitos anos do círculo de oração de uma denominação e depois partiu para o Senhor. E eu agradeço tanto a Deus pela vida dela. Do jeito dela, ela me motivou a estudar. Do jeito dela. Você só tem o que você merece. Imagine se a minha avó não fosse daquele jeito. Eu ia dar léu nela todo dia, toda hora, sem parar. Sabe, querido? Como foi importante, como tem sido importante. Olha só, nunca se é velho demais para não aprender. Quem para de aprender, para de crescer e começa o quê? A morrer. Não seja escravo da mediocridade, da preguiça. Trabalhe, estude, pague um preço, se esforce. Só quem vai ganhar é você. Mike Murdock diz: faça o que você não gosta hoje, para amanhã você ter o que te dá o quê? Prazer. Olha só, Oscar Niemeyer, dizem que ele prestou o vestibular 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não, 12. E não desistiu. E se ele tivesse desistido? É o nosso maior arquiteto e um dos melhores do mundo. Graças a Deus que esse homem não desistiu. O único brasileiro que passou no teste em Harvard. Você sabe que faculdade é essa que eu estou falando?
Era a melhor do mundo, agora é uma das melhores do mundo. E lá só estudava americano. Entrou uma ordem, foi aprovada no Senado americano, que todo o país poderia enviar um dos seus cidadãos. Abriu essa porta, então o Brasil, 35 mil candidatos. Passou um jovem. E todos falavam, e lá no campus, clamando e gritando: gênio, ele é um gênio. Ele pega o microfone e ele fala, contraria toda aquela multidão. Ele fala: eu não sou gênio. E o povo... Ele falou: eu só estudei 10 horas por dia. Ninguém mais tinha se esforçado como aquele jovem. Sabe, querido, não fica bobando, esperando um dia eu vou. Sabe, tem gente que pega uma cadeira de balanço e ele fica lá: um dia eu vou conquistar o mundo. Um dia eu vou conquistar o mundo. Morreu. Fala para essa pessoa que está do seu lado: joga fora a cadeira de balanço. Sabe, queridos, essa cadeira de balanço não serve para você. Segundo, diga comigo: esforça-te no trabalho. Pode pular essa parte. Obrigado. Eu vou fazer a pergunta de novo. Seja sincero que o Espírito Santo está aqui. Quem gosta de trabalhar aí, levante a mão. Obrigado pela sua sinceridade. Parabéns para você que gosta. Quem não gosta de trabalhar aí, levante a mão. Tem uns que estão indecisos, pastor. Tem uns que... Será? Ceará? Eu tenho uma ministração que eu provo que quem inventou o trabalho foi o diabo. Eu provo para você. Aquele miserável. Olha só, querido. Quando Deus cria o homem, Ele cria o paraíso e Ele coloca lá a melhor água mineral que existia. Ele colocou lá as melhores frutas, legumes, hortaliças e blá blá blá. Ele colocou ali as coisas mais lindas e uma só para a gente o quê? Desfrutar. E ainda deu uma esposa, meu irmão, ó. Sentiu o drama? Então era só para a gente namorar e comer do bom e do melhor. Aí veio um tal de capeta infeliz, diabo, entrou, se enroscou na árvore. E o que ele fez? Eva e Adão o quê? Pecar. E aí acabou a boa vida. O trabalho começou no paraíso? Aonde que o trabalho começou? Aonde? O trabalho passou a existir depois do pecado. Quem então causou essa tragédia na vida do homem? Foi o diabo. Agora Deus pegou o trabalho, como Ele pega todas as coisas arrebentada, destruída, e transformou em algo que bom para o homem. Porque aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Mas o trabalho passou a surgir depois que Adão foi expulso do paraíso. Agora deixa eu te falar. Eu odeio o trabalho, mas eu desafio alguém
a trabalhar mais do que eu. Eu só tenho uma igreja onde eu sou pastor presidente, de quase 400 membros. Dá trabalho, irmão? O que você acha, pastor Eduardo? Eu só tenho uma base com 36 igrejas. Está certo que eu passei agora 9, mas ainda é igreja para dedéu, irmão, para pastorear. Você acha que dá trabalho? São milhares de pessoas. Eu ainda dou cobertura para mais do que 300 igrejas, que não são igrejas da paz. São milhares e milhares e milhares de pessoas. Você acha que dá trabalho? Eu também tenho um ministério de louvor premiado, com o troféu de ouro da música gospel 2014. Aonde eu tive que ir nos maiores programas gospel desse país. Já estava indo por, sabe, até por Raul Gil, já estava fechando o contrato, quando, rapaz, eu vou te dizer, eu falei, rapaz, esse negócio não está sendo de Deus não. Eu freiei, parei, tudo. Mas eu ainda administro esse ministério e dá muito trabalho. Eu ainda tenho uma empresa, que são os nossos materiais, que me ajuda. E essa empresa dá muito trabalho, irmão. E sexto, eu tenho uma família, uma esposa maravilhosa, a pastora Elisete, uma filha de 14 anos, a Elisa Larissa, e eu tenho o Elvis Júnior, de 8. E se eu negligenciar a minha casa, tudo que eu estou fazendo vai por água abaixo. Se eu negligenciar a minha vida com Deus, meu tempo com Deus, tudo isso vai por água abaixo. É trabalho, irmãos. No ano de 2013, eu trabalhei tanto, irmãos, que me deu uma paralisia facial. Eu dei um curso de discipulado fácil, eu preguei 12 horas e 40 minutos, direto. Eu fui deitar, que eu não estava mais nem entendendo quem eu era. Quando eu acordei, ai meu Deus, ai, minha voz. Eu pensava que era um derrame, irmãos, um AVC facial. Eu ainda preguei com a boca porca. Irmão, vocês estão me entendendo, irmão? Com dificuldade mental, pastor. Irmãos, fui direto para a Unimed de Sorocaba na volta, esperando os exames, o que o médico ia falar. E o médico falou: ainda bem que não é um AVC. Eu, glória a Deus. Mas ele falou: mas é uma paralisia facial. Não vai voltar 100% ao lugar. Se atingir o máximo é 90%. E 3 anos para voltar ao normal. A partir de 6 meses você vai começar a ver voltar. E ainda tem que fazer algumas coisas importantes. Eu falei: doutor, eu quero que você saiba que eu só tenho 15 dias para tudo voltar ao normal. Ele olhou para mim e foi bem sarcástico. Ele falou: pois então clama muito esse teu Deus. Rapaz, aí eu fui desafiado. Eu saí daquele escritório chorando, irmãos. Eu falei: Deus, tu é Deus na minha vida. E eu não estou fazendo obra para homens, é para ti. Cheguei em casa, eu falei: amor, chama os meninos, porque nós vamos orar e jejuar. Fui pregar na igreja, quase ninguém conseguindo entender nada. E eu convoquei a igreja para orar comigo, porque eu só tinha 15 dias para Deus fazer aquele milagre. Toda a igreja começou a orar também. Irmãos, tinha uma irmã lá que é profissional na área de massagens. E ela começou a fazer todo aquele
trabalho e oração e jejum. Com 13 dias o milagre aconteceu. O sobrenatural de Deus aconteceu e voltou 100%. Eu voltei no escritório do doutor. Tudo bem, doutor? Quase que ele desmaia. Ele falou, meu Deus, eu falei a ele. Você não falou? Que só ele ia fazer? Ele fez. Esse homem se tremia, querido. Sabe, irmãos, Deus tem compromisso com quem trabalha. Você pode talvez nem não gostar. Eu nunca gostei, mas eu trabalho desde os 10 anos de idade. Eu tenho 13 profissões. Nunca fiquei desempregado na minha vida. Nunca faltou pão de cada dia na mesa para os meus filhos e para minha esposa. E o que eu ajudo famílias não é brincadeira, porque eu não penso só em mim. Debaixo do meu ministério tem dezenas e centenas de famílias que comem, que é sustentada através do meu. Deus quer usar você. Esforça-te. Até o ímpio, o incrédulo, quando se esforça, Deus opera. Amém? Salmo 128 diz: comerás do trabalho das suas. Tem muita gente comendo do trabalho da mão de outros aí, tem ou não tem, irmãos? Alguém disse: a ociosidade é o sepultamento de um homem o quê? Vivo. A preguiça é o sepultamento de um homem vivo. Provérbios de Tessalonicenses diz: se alguém não quer trabalhar, não deve o quê? Comer. Vai morrer. Eu e você, nós precisamos trabalhar. Olha só, Deus quando chama alguém, sempre ele está o quê? Trabalhando. Gideão, em Juízes 6:12, o anjo do Senhor, vem visitá-lo, e ele está malhando o quê? Trigo no lagar. Sabe, querido, os filisteus estavam atacando Israel. Toda vez que Israel plantava, quando ia colher, ele chegava, roubava tudo, matava, bagunçava, e o povo de Israel já estava fugindo para as cavernas. Mas Gideão falou: eu não redarei o pé daqui, nem é que eu tenha que malhar trigo no lagar. Trigo se malha no campo aberto com muito vento, irmãos. A palha vai e os grãos ficam. Mas ele estava onde? No lagar. O que se faz lá? Pisa em uvas. Mas ele se esforçou o máximo e não deixou a sua família passar fome. Sabe, queridos, olha, Moisés, Davi, Eliseu, Pedro, Levi, Paulo, Abraão, em tempo de seca e fome, se tornou amigo de Deus e ficou mais rico ainda. Sabe o que? Cavando poço no... Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você já cavou poço no seu deserto? Tem gente, irmão, quando vem a prova, vem a luta, vem o deserto, ele sai desesperado para banco, para fulano, para Beltrano, de vez de colocar o joelho no chão e clamar o Deus de Israel e aprender a cavar o seu poço. Não, ele fica dependendo de homens. Diz para a pessoa que está do seu lado: nunca dependa de homens, dependa de Deus. Mas honre os homens, valorize-os. Noé, quando Deus chega para Noé e fala: Noé, tu farás para mim a maior arca da história. Noé falou: tudo bem, Senhor, mas envia os anjos para carregar madeira. É assim que está na tua Bíblia? Quem teve que carregar madeira? Fala para a pessoa que está do seu lado: você não é diferente de Noé. Carregue a madeira.
Olha só, querido, Paulo, no Tessalonicenses, em meio à fadiga, noite e dia, pregou o evangelho, não ganhando nada, mas ele o quê? Ainda trabalhava construindo tendas. A nossa geração tem muito homem mole, irmão. O que você acha? Antes os homens de 18 anos já estavam casando e conquistando um lar. Hoje o filho da mãe, perdão pela expressão, 35 anos. Mamãe, a senhora acha que eu tenho que casar? Deus está falando? Cinco anos ele está perguntando para a mamãe se é hora de casar. Diga assim: sai dele, coisa ruim. Olha só, é por isso que tem muita mulher dirigindo trator, ônibus, trem e até sustentando o lar. Eu estou falando em grego? Em nenhum lugar da Bíblia você vai ouvir isso. Varão, vagabundo, o Senhor é contigo. Anjo nenhum vai descer do céu e falar: varão, vagabundo, o Senhor é contigo. Bill Gates, ímpio, homem comum, começou com R$700, ganhou 3.000 na garagem da casa dele, investiu os 3.000, ganhou 30. O repórter perguntou para ele: você sabe quanto você tem? Avaliar, contar a sua riqueza? Não. Eu profetizo na tua vida tanta bênção de Deus que você não vai conseguir contá-las. Se esforça, meu irmão. Quem sonha aqui comprar um carro aqui, levante a mão. Eu profetizo ele na tua vida. Mas se esforça. Quem aqui sonha com a casa? Eu profetizo na tua vida, mas se esforça. Deus fará, vai mover, e a casa vai chegar na tua mão. O Espírito Santo de Deus está falando que aqui tem irmãos que está aí diante de um grande negócio, querendo implantar um grande negócio. Eu creio que talvez seja, sabe, uma empresa, algo grande. O Senhor está te falando agora: eu sou contigo. Não temas. O Deus que está contigo vai fazer você prosperar, até mesmo quando muitos estão falando: olha a crise, na tua vida não tem crise, na tua vida tem Cristo. Isso não é conversa para boi dormir, irmão. Olha só, cuidado. Moça bonita que fica no dia inteiro no MSN, no WhatsApp, no Facebook, de namoro, e fala: só de te ver, não preciso comer. Vai morrer, miserável. Amor demais, só o de Cristo. Ame, não come não para te ver. Morreu. De quê? De amor. Cuidado. É para os rapazes. Cadê os rapazes solteiros? Levante a mão. A nação solteira. Não é a corintiana, não. É a nação solteira. Rapaz, moça que não ajuda a mamãe e não sabe cozinhar, não serve para casar. Jeová está falando. Cadê as moças dessa igreja? Levante a mão aí.
Quem sabe cozinhar aí, levante a mão. Vai todas casarem. A bênção do Senhor está sobre você, moça. Parabéns. Já estou encerrando, pastor. Só mais um minutinho. Sabe, minhas irmãs queridas, antes de conhecer a pastora Elisete, eu namorava com a moça. E tudo mudou quando eu fui convidado para um jantar na casa dessa moça. E a mamãe dela pediu: minha filha, vamos usar os talheres novos. Você pode lavar para mim? Ah, mãe, Deus me livre, nunca lavei talher. Eu o quê? Quem é que vai lavar os talheres? Acabou, irmãos, o índice do amor fez assim, acabou. Sabe, querido, tem coisas básicas na vida do ser humano. Assim como tem para o homem, tem para as mulheres. Mulher, vai visitar lá o príncipe Salado. Observa como ele vai tratar a mamãe e o papai. É do mesmo jeito que ele vai tratar você. Se ele é amoroso com a mamãe, se ele é amoroso com o papai, se ele é obediente, ele é submisso, ele vai tratar você como uma princesa. Mas se ele é um cavalo, nossa, chega a dar uma tontura geral. Se ele anda dando coice no pai, na mãe, chamando, e aí, velho? E aí, coroa? É assim que ele vai fazer com você. Cai fora. Terceiro, esforça-te com a família. Josué 24:15. No meio dos momentos mais difíceis, onde as famílias de Israel estavam se contaminando com outros deuses, com outros povos, Josué falou: nem que eu tenha que pagar um preço muito alto, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez, querido, a tua família está nas drogas, na prostituição, sabe Deus aonde estão. Mas se você crê no Deus de Israel e servir o Deus de Israel, todos serão resgatados da prostituição, da droga, e estará aqui adorando o Rei de Israel. Aleluia! Eu quero encerrar com o quarto. Esforça-te no relacionamento com Deus. Eu quero terminar aqui. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: o que você tem feito para Deus? Deus não te trouxe para esta casa por acaso, mas Ele te trouxe porque Ele acredita em você. Essa igreja, essa liderança tem uma missão, e a missão é avançar no reino. E Deus escolheu você para fazer parte dessa equipe, desse exército, dessa família. Por isso, querido, abra o teu coração, abra a tua casa e decida a discipular pessoas, a ganhar vidas e fazer delas discípulos para Jesus. Decida abrir a porta da tua casa para que o reino de Deus esteja presente ali. Porque aquele que não abre a porta da sua casa para o reino de Deus entrar, Satanás vai arrombar, vai levar ao adultério, a prostituição, as drogas, o álcool, e você vai ver a maior das desgraças. Se não abre para Deus, vai ter que abrir para Satanás. O que você está fazendo para ele? Ele te chamou para um propósito eterno, e Ele conta com você. Abre o teu coração, dê a Ele a tua vida, abre a porta da tua casa.
No mínimo, ganha pessoas. Faça discípulos. Abra a porta da sua casa e lidere uma célula. E não esqueça de tirar o seu TSD com ele. Sabe, querido, se tem uma área que eu me esforço nessa vida, é para manter sempre aos pés do Senhor. É para me manter sempre ganhando almas, fazendo discípulos, fundando igreja, liderando células. O Senhor quer fazer maravilhas na sua vida. Amém? Fique em pé que eu quero orar por você. Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural em sua vida. Oh! Aleluia! Declara onde era a tristeza. Onde era a tristeza.